Boa tarde, o Espaço Cult está no ar. Belo Horizonte tem perdido alguns espaços e projetos culturais. Balé Jovem do Palácio das Artes, Big Band também do Palácio das Artes, Teatro Klaus Viana, a Rádio Guarani. Resta a dúvida: qual o impacto do fechamento destes espaços no cenário cultural mineiro? Para o nosso bate-papo de hoje, recebo no estúdio a integrante do movimento Viva Klaus, Regina Amaral, e o professor do curso de Comunicação Social, Tiago Pereira. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada Boa tarde, por receber Nayara. o nosso convite. Obrigado a você pelo convite, Nayara. Eu que agradeço também. O Teatro Klaus Viana, que fica no térreo da antiga sede da UI, está com dias contados. Recentemente, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais desapropriou o prédio. E aí, Regina, como que vocês receberam a notícia? Bom, nós estamos acompanhando essa desapropriação que foi feita pelo Estado de Minas Gerais, no governo Anastasia, desde 2012. Nós recebemos a notícia dessa desapropriação no final do ano de 2012 e a consequente entrega do prédio para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais instalar a sua sede. E surgiu, nesse momento, uma apreensão quanto ao futuro do teatro. Nós buscamos todas as instâncias para o diálogo. Estivemos no Tribunal de Justiça com o desembargador Alexandre de Carvalho, com o Luiz Carlos Correia, estivemos com a ex-secretária Eliane Parreiras, estivemos na Assembleia Legislativa com o deputado Durval Ângelo. Eu estive também na Câmara Municipal com o vereador Wendel Mesquita, que é presidente da Comissão de Cultura da Câmara dos Vereadores. Estivemos na imprensa, fui até na Rádio Favela e estamos acompanhando essa questão desde essa época. Até o ano passado, a gente tinha um certo diálogo com essas instâncias. O prédio já tem, inclusive, placa do Tribunal de Justiça, já estão ocupando os andares, levando o seu material e tudo, mas a gente tinha uma expectativa quanto à gestão da OI lá no teatro, essa manutenção da atividade cultural. Quando eles anunciaram agora, em abril, o fechamento do teatro e a sua destinação para um auditório exclusivo para as atividades do Tribunal de Justiça, a classe artística como um todo se mobilizou. Nós engrossamos esse movimento Viva Klaus, corremos na imprensa, corremos na Assembleia e novamente no secretário de Cultura, agora já o doutor Ângelo Osvaldo, e tentamos agora evitar esse grande prejuízo para a cidade. Houve um debate no final do mês passado na Assembleia Legislativa. E o que foi debatido? Qual foi a conclusão? Sim, no dia 29 de abril, nós tivemos uma audiência pública com a presença do secretário Ângelo Osvaldo e o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Pedro Bittencourt. Ele não compareceu pessoalmente, mas enviou uma assessora representando-o e 2 engenheiros para explicar o objetivo deles em transformar o teatro em um auditório. Eles apresentaram uma argumentação frágil do nosso ponto de vista e a classe artística presente naquele momento começou a apontar algumas questões que seriam as seguintes: quem tem um teatro pode utilizá-lo como auditório. Sim. Quem tem um auditório não pode fazer nada além das atividades de um auditório. Segunda questão levantada: existe dinheiro público na construção do prédio como um todo, que era uma empresa estatal, a Telemig, foi privatizada no governo Fernando Henrique Cardoso. Que foi o que aconteceu com o antigo prédio da Telemig, Tiago, que era um antigo Cine Metrópole. Isso. A história tem uma combinação, uma espécie de acordo de cavalheiros lá nos anos 80, não é isso? Isso, justamente. Que era uma espécie de troca, o Thiago né? tem razão. É uma contrapartida, E né? uma contrapartida. Uma contrapartida. Que, na verdade, acho que sinaliza, com perdão, assim, uma licença,
uma espécie de problemática dentro dessa lógica da cultura, às vezes, que é muito feito na base do acordo de cavalheiros. Parece que não tem uma certa oficialidade na época, né? Não existe o que oficialidade. Nos deixa completamente, às vezes, reféns de uma coisa que não... Fragiliza toda a classe cultural, porque a gente não tem prova documental, não há um acordo por escrito, não há um contrato, foi um acordo verbal entre as partes, no caso. O presidente do Banco Bradesco, o senhor Amador Aguiar, já falecido, e o governador do estado, o senhor Tancredo Neves, também falecido. Olha só, em nota, o TJ informou que os estudos produzidos concluíram que não será possível manter o funcionamento do teatro, como você já mencionou. As apresentações, vão permanecer até o dia 30 de junho e as obras vão iniciar em julho. O Teatro Klaus Viana terá seu layout modificado para atender às demandas do órgão, que agora ocupará o prédio. E o TJ também afirma que continuará a promover atividades culturais através de ações e programas em outros locais. Lamentável, né? Acho que se a definição for essa, eu acho que é uma definição absolutamente lamentável, mas ao mesmo tempo absolutamente sintomática dos tempos em que vivemos e da visada que se dá à cultura, né? E a produção de cultura e os equipamentos para a cultura que se dão no mundo contemporâneo em geral, especialmente aqui no Brasil, e talvez particularmente numa gestão mais recente. Justamente. No mês passado, integrantes do Balé Jovem e Big Band do Palácio das Artes receberam a notícia do fim dos projetos. Veja na matéria. Há 8 anos, o Balé Jovem Palácio das Artes é um projeto de profissionalização de bailarinos dentro do Centro de Formação Artística da Fundação Clóvis Salgado. Até o início deste ano, o grupo se mantinha pela Lei de Incentivo Federal, mas após a participação na campanha de popularização do teatro e da dança de Belo Horizonte, no mês de março, os bailarinos foram comunicados que as atividades do projeto seriam encerradas. Tinha marcado uma reunião para fazer o planejamento, porque ele mudou toda a direção, né? E aí ele me chamou até o presidente, que também entrou esse ano, né? Ele entrou em janeiro. E aí o presidente me comunicou que tinha acabado o Balé Jovem. Aí eu tentei conversar com ele, dizendo que eu entendia que, como é um projeto de lei federal, eu sabia que esse ano tudo estava muito complicado, que a gente nunca foi fácil, sempre foi muito difícil porque é por captação. Ele falou que foi falta de verba e que eu teria que avisar no dia seguinte que eles não poderiam mais estar aqui dentro. De acordo com o diretor de marketing e eventos da Fundação Clóvis Salgado, um dos problemas enfrentados é a dependência da Lei de Incentivo à Cultura para se manter o projeto. Se a gente trabalha com a formação do bailarino, entendendo que isso é um dever dessa instituição, o que a gente tem que fazer é promover uma institucionalização dessa ação. Então, cada vez mais, essa ação tendo professores da casa adequados, concursados o máximo possível para que estabeleça continuamente essa formação. A gente está trabalhando dentro de um projeto que a gente está denominando aí Cefart, é uma ampliação dessa área de atuação de formação dessa instituição, e a gente vai institucionalizar esse momento em que os alunos que saiam dessa formação básica possa passar por uma experiência profissional, juntando isso à companhia de dança. Questionado sobre a abertura de diálogo com os bailarinos, o secretário de Estado de Cultura, Ângelo Osvaldo, aponta para as dificuldades financeiras que o Estado está passando. Nós recebemos no atual governo o projeto já encerrado, e no momento de começarmos talvez até um novo entendimento, quando foi dito a eles que o projeto estava encerrado, nós não tínhamos condição de dar continuidade num primeiro momento, eles começaram a fazer manifestações e querem que seja do jeito que eles querem. Nós estamos numa época de crise, com cortes por todo lado, com dificuldades enormes para o patrocínio cultural e todas as pessoas estão procurando ter compreensão e bom senso. Nós esperamos que o Balé Jovem compreenda essa situação, isso não é uma brincadeira, não é um capricho, não é porque não queremos fazer, é porque eles tinham um projeto que foi esgotado e a Fundação Clóvis Salgado não pode abrigar todos os grupos que queiram se instalar lá dentro sem a formalidade de um projeto ou de um convênio. Os bailarinos desejam a institucionalização do projeto, mas temem que acabe se transformando em apenas mais uma matéria na grade de aulas do Cefar e não em uma experiência profissionalizante com projetos diferentes. O Balé Jovem representa a minha chance de uma experiência profissional
porque a dança é minha escolha de vida. Desde os 4 anos, quando eu comecei a dançar, eu tinha vontade de me profissionalizar, e o Balé Jovem é a porta que eu encontrei para entrar no mercado de trabalho. A gente tem plena consciência que só a escola não é uma formação completa, né? O Balé Jovem realmente é o que a gente precisa para se tornar profissional. É necessário que eu tenha a vivência do que o Balé Jovem é, assim, eu preciso de uma ferramenta como Balé Jovem, e eu não sei, não existe outra, e assim, eu não sei o que eu faria sem. Nós vamos ir por um rápido intervalo e na volta a gente continua falando um pouquinho mais, ok? Eu volto já. O que o presidente do tribunal nos disse é que a OI tem a obrigação e assumiu na mesa de negociação de construir um novo teatro. E levantou a incompatibilidade das atividades do tribunal com um teatro, que eles precisariam daquele espaço específico para o auditório. Eu só lamento que eles vão passar para a história, né, como as pessoas que destruíram um teatro que foi resultante de uma luta grande de toda a categoria para quando se perdeu o Cine Metrópole. Então, esse teatro veio substituir o Cine Metrópole. Agora, outro teatro para substituir esse, eu não sei. Eu acho que aquele teatro ele tem história, ele tem importância e tem o nome de um grande artista que foi o Klaus Viana. Estamos de volta ao Espaço Cult e hoje nós conversamos sobre a importância dos espaços culturais de Belo Horizonte. No primeiro bloco nós falamos um pouquinho do Teatro Klaus Viana, mas Regina, você também participou de debates sobre o fim do Balé Jovem no Palácio das Artes, né? Participei. E nós percebemos o seguinte, que houve uma arbitrariedade por parte da presidência da Fundação Clóvis Salgado, que um mês antes, menos de um mês, ele havia publicado uma prorrogação do edital de permanência do Balé Jovem e da Big Band. Sim. Até o mês de outubro desse ano. Em menos de 15 dias, isso foi por terra e eles cancelaram ambos os projetos. Nós entendemos que havia um edital em andamento que ainda não estava encerrado e ele foi abruptamente cortado pelo presidente. Uhum. Você acha, Regina, como representante da classe artística, que institucionalizar projetos como o do balé, como da Big Band, é uma alternativa, é uma solução? O Balé Jovem e a Big Band, elas entram em outro contexto, que é o contexto de formação. Uhum. A Fundação Clóvis Salgado tem um centro de formação artística, que é o Cefar. E esse Cefar, ele tem um objetivo que é educacional também. Então, a formação daqueles jovens no contexto artístico, e isso tem que ser também fomentado, mas ele está à parte dessa questão dos 3 corpos estáveis do Palácio das Artes. Uhum. Por isso a situação é um pouco conflituosa, inclusive internamente, na estrutura do Palácio das Artes. Agora, quando há um momento de crise, os setores culturais tendem a ser os primeiros a ser cortados, né, Thiago? Tendem, infelizmente, assim, né? Geralmente, quando o cobertor encurta, o pezinho, né? É a cultura, né? É uma pena, mas na verdade também é um processo histórico isso, né? Falta, eu acho, a cultura, ou ao olhar para a cultura, pensar na cultura como instrumento civilizatório, né? Como instrumento tão essencial para a civilidade, para a educação do homem, quanto a moradia, saúde, sim, vai incluir, né, alimentação, setores, né? Justamente. A cultura, ela nunca entra nesse bolo. Quer dizer, a gente tem um PEC 150 da cultura, né? Que é o PEC 150, que está, acho que há 10 anos tramitando no Senado, que é um projeto para separar, né, guardar uma parte da receita de impostos, destinar uma parte da receita de impostos para a cultura, né? Se não me engano, seriam 2% dos impostos nacionais, 1,5% dos estaduais e 1% dos municipais. Exatamente. Que até hoje não saíram, a coisa não anda, assim, né? E é uma medida muito clara. Fica só na base da discussão, né? Mas nada se desenvolve. E você não fomenta eu não vou dizer nem mercado, mas uma produção cultural com base na discussão. Uhum. A verdade é essa, assim, precisa ter uma verba. A cultura precisa ser mais afagada
um recurso financeiro, né, pecuniário, porque não se vive só de discussão e não se vive só de arte, de produção cultural. É necessário, assim. Falta um entendimento, eu acho, em relação às políticas públicas destinadas à cultura no Brasil, ou a falta delas, de que não adianta você ter a cultura como uma espécie de coroa, né, como uma espécie de passado, presente e futuro da construção social de um país, mas essa mesma cultura é tratada como penduricalho, como uma joinha que você, na verdade, você exibe, você deixa brilhar quando é interessante, quando não é, você joga para escanteio. Né? A cultura deveria estar na estrutura do país, né? Como diz o artigo 6º da nossa Constituição, e que ele lembrou muito bem. A cultura, ela tem que estar junto da educação, da saúde, do direito à moradia. É direito do cidadão, sim, ter acesso aos bens culturais. E isso não está sendo preservado nem respeitado, né? E eu acho que muitas vezes coloca-se essa discussão, mas o que é mais importante, fazer hospital ou você trabalhar com cultura? A questão não é essa, não passa por aí, né? A questão é saber destinar, considerar a cultura num plano básico para um cidadão, né? Só que ao mesmo tempo você se questiona, tem esses velhos questionamentos, né? Às vezes a educação e cultura é um dispositivo de educação, ela é muito perigosa. Ela instrumentaliza o sujeito por um lado que muitas vezes não interessa, eu acho, ao poder, né? Seja lá que poder é esse. Agora, tem como a gente falar quem perde? A cidade perde, a população perde. A vida perde. A vida perde. A gente tem que pensar que cultura não é só ir ao teatro, frequentar um espetáculo de dança, escutar música. Cultura, às vezes, é um prédio. Cultura é vivência. Cultura é equipamento público. Cultura é arquitetura. Cultura, ela não gera... Né, existe uma confusão, uma linha, às vezes, que confunde cultura com entretenimento. Cultura pode ser entretenimento, o que é muito bacana, o que é muito legal. Mas cultura é arquitetura. Cultura é a celebração, é a comunhão, é a praça da estação. A formação do cidadão, a formação da subjetividade do cidadão, né? O cidadão se alimenta, se arma a memória. Passado, presente e futuro passam pela cultura. O caso do Balé Jovem, nesse sentido, ele salta aos olhos por ser uma proposta extremamente voltada para a educação e a instrumentalização de jovens, né? É um caminho possível, é um outro caminho. Você não pode largar a mão desse caminho, principalmente se tratando de um caminho que é um caminho vitorioso. Né? Que é um caminho que já rompeu as fronteiras do Estado, já rompeu as fronteiras do país. Você não pode largar a mão disso, é muito precioso, né? Ok. Há 35 anos no ar, a Rádio Guarani é considerada uma das mais importantes emissoras do estado, pela programação, qualidade técnica e musical. No dia 1º de maio, a rádio foi extinta. A Rádio Guarani FM chegou à capital mineira em 1980. Desde então, acumulou ouvintes fãs da programação eclética e da história, que se mistura com a própria cultura mineira. O senhor Januário Carneiro, fundador da Rádio Itatiaia, ele trabalhou aqui. Ele falava nesses microfones. Então, acho que é só pela idade dela, de vida dela, o tempo de vida dela, já a torna importante, né? Então, ela criou, foram gerações que passaram por ela, ouvindo, acompanhando as transformações que aconteceram com o passar dos anos. A Guarani foi uma emissora de rádio que sempre esteve à frente tecnologicamente, por exemplo. Na introdução do CD, depois na informatização. É uma emissora que tem a coragem, né? Porque você tem que ter coragem, de em 2015 ter 2 horas de 1h45 de música clássica. A Guarani FM, pertencente ao grupo Diários Associados, chegou ao fim no início desse mês. Devido a problemas pouco divulgados, a frequência 96,5 foi repassada para a Feliz FM, uma rede de rádio gospel. A gente teve certeza mesmo quando alguém viu na internet, no site da rádio que arrendou a frequência da Guarani, que eles iam estrear aqui em Belo Horizonte na frequência de 96,5 no dia 1º de maio. O que acontece hoje é que muitas vezes alguém consegue uma concessão e simplesmente vai repassar aquilo a terceiros, aí de maneira menos transparente ainda do que já foi o procedimento de concessão, na medida em que trata aquilo como se fosse um negócio entre pessoas
que estão simplesmente no mercado, negociando esse serviço. O que não poderia ser feito na medida que é um serviço público. Se você não ouve Guarani, certamente você conhece alguém da sua família que ouve. Ou você entra no táxi e o taxista está ouvindo, né? Então é um pedaço realmente da história do rádio. E isso é muito ruim, é ruim para todo mundo, né? Todo mundo perde. Qualquer manifestação cultural que deixa de existir é muito ruim. Eu escuto a Guarani FM desde que eu me entendo por gente. Uma rádio que tem uma qualidade e uma variedade de músicas que sempre me agradaram, sempre me levaram a escutar rádio, a procurar coisas novas, ritmos novos, um olhar diferente sobre a cultura. Não só os mineiros, os belo-horizontinos, mas o Brasil perde toda vez que uma rádio de qualidade, que toca músicas, que criam o universo emocional das pessoas, fecha, o Brasil perde, as pessoas perdem, a cultura perde. No dia 30 de abril, a Guarani FM se despediu com uma homenagem dos fãs que, em um vídeo publicado nas redes sociais, transformaram o nome da rádio em notas musicais. Os profissionais que trabalharam na Rádio Guarani prometem criar uma versão da rádio web. É um alento, né? É um alento, é um alento. Essa questão da Guarani, assim, ela é sintomática, ela diz de muitas coisas, né? Eu acho que uma é a mudança do perfil do consumidor, né? A gente, às vezes, tem essa questão que amarra um pouco. Tá, a gente sente falta das coisas quando perde. Mas será que existia mesmo esse suporte à rádio em relação à audiência, enfim? E tem uma outra questão que eu acho que deve estar mais no centro dessa, né, da pauta Rádio Guarani, que é a questão do arrendamento da rádio. Que ela é legalmente complicadésima e para muita gente ela é absolutamente ilegal, né? Ok, você arrendar gente, a rádio. Eu agradeço a presença de vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado, também, Nayara. Voltem sempre. Um prazer. Um prazer. Foi um prazer poder estar aqui discutindo essas questões que são tão relevantes, né, para nossa, tão urgentes. A cultura sempre, nossa cultura, né? É um assunto bem interessante de se tratar. Se você conhece algum artista que tem um trabalho legal e deseja conhecer a história dele aqui no CUT, mande um e-mail pra gente. Toda a programação da PUC TV está no YouTube, inclusive este encontro de hoje. Até semana que vem. Tchau!